Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Naldo. Sou residente de um município chamado Vitória do Jari. A experiência que tive aconteceu há uns anos atrás, em minha adolescência. Nas férias da escola, fiz uma visita a um sítio de uns amigos. E foi lá onde tudo aconteceu. Eu estava no período de férias da escola, bem no finalzinho do mês de fevereiro, e era a época de quaresma. Nesse período, estava sendo um pouco difícil para mim. Eu estava querendo aproveitar minhas férias, mas minha mãe era uma católica bem fervorosa. Como era o período de quaresma, ela quase não me deixava sair. Só íamos para a igreja e voltávamos para casa. Já meu pai era o contrário. Quando estávamos só nós dois, ele me deixava brincar. Dizia que eu tinha que aproveitar minha juventude, pois quando eu crescesse, não teria tempo para fazer o que gosto. E acho que ele falava isso por experiência própria. Certo dia, minha mãe havia ido até o mercado para fazer algumas compras. Meu pai estava sentado na varanda de casa, consertando suas redes de pesca, e eu estava ajudando. De repente, meus amigos Mariano e Cláudio chegaram até a nossa casa. Nós conversamos um pouco, e eles me disseram que estavam indo para o sítio da família deles. O pai deles estava doente, e pediu que ambos fossem até o sítio para fazer farinha. Eles prosseguiram dizendo que já tinham ido outras vezes com o pai, e já dominavam todo o processo de produção de uma boa farinha. E o motivo de terem ido até minha casa foi para me convidar. Além de precisarem da minha ajuda, eles também falaram que o sítio tinha um igarapé e muitas árvores frutíferas. E após o trabalho terminar, só seria diversão. Aí eu fiquei empolgado. Eu nunca tinha saído de casa sem ser acompanhado por meus pais. Apesar de que na época eu já tinha 15 anos. Meu pai estava lá sentado e calado, só ouvindo a nossa conversa. Eu perguntei para ele se podia ir com meus amigos. E ele respondeu que até seria uma boa experiência para mim, sair um pouco da aba da saia da minha mãe, mas que ele tinha certeza que ela não deixaria eu ir de jeito nenhum. Eu fiquei triste e já ia despachar os meus amigos. Foi então que meu pai prosseguiu dizendo que era melhor eu me arrumar bem rápido, antes que minha mãe chegasse. Eu peguei uma velha mochila e coloquei algumas coisas. Ao sair de casa, tomei a bênção de meu pai e segui meus amigos. Ele ficou para trás sorrindo e dizendo que cuidaria da fera, que no caso era minha mãe. O sítio deles ficava a alguns quilômetros de onde morávamos. Então fomos de bicicleta. Eu, no caso, não tinha uma, então peguei emprestado a bicicleta do pai deles, enquanto eles pegaram as suas próprias. Nós saímos da cidade e pegamos uma estrada de terra. Eu nunca tinha ido a esse sítio deles, então eu estava seguindo os dois. Em um certo momento, depois de algumas horas pedalando, saímos da estrada principal e pegamos um ramal mais estreito. Naquele trecho, a mata era mais fechada e não havia outros moradores naquela região. Seguimos aquela estrada estreita por várias horas, até que por volta de umas 5:30 da tarde, chegamos ao fim dela e, consequentemente, ao sítio. Não vou mentir, eu estava morto de cansado. Havíamos saído de casa de manhã e só fomos chegar no final da tarde. E isso era porque eles falaram que era perto, então eu nem queria descobrir o que era longe para eles. A propriedade era bem modesta.
Havia uma pequena casa de madeira, que aparentava ser bem antiga. Suas portas e janelas já estavam bem desgastadas, e suas telhas já estavam escuras, devido à chuva. A uns 20 metros da casa, ficava a casa de farinha, e mais à frente, a cerca de uns 30 metros, passava o igarapé, do qual eles tanto falavam. Mariano, que era o mais velho, tomou a frente. Ele disse que, como já estava muito tarde, devíamos descansar, e que cedo começaríamos o trabalho. Após isso, nos banhamos no igarapé, trocamos nossas roupas e ficamos sentados, na frente da casa, conversando. Ali era tudo muito tranquilo e silencioso, e eu nunca tinha ido para um local tão isolado. Quando a noite caiu, fizemos uma fogueira e aproveitamos para assar uns pedaços de carne salgada que o Cláudio havia levado. A noite foi passando e logo entramos na velha casa e nos preparamos para dormir. A primeira noite foi tudo tranquilo, e de manhã cedo acordamos e começamos a descascar as mandiocas, que o Mariano já havia deixado de molho na noite anterior. Para mim, estava sendo um grande aprendizado, pois eu nem tinha noção de como era feita a farinha, e confesso que o serviço era bem puxado. Mas por volta das 3 da tarde, encerramos por aquele dia, e no restante da tarde, tomamos banho de igarapé. Enfim, aproveitamos as férias. Ao cair da noite, novamente fizemos uma fogueira. Passamos comida e conversamos até tarde. Estava sendo muito bom ter um tempo só para mim. Mesmo trabalhando, eu conseguia me divertir. E aquelas estavam sendo as férias de meus sonhos. Mal sabia eu, e logo, minha opinião iria mudar. De madrugada, eu acordei ouvindo uma conversa. Eu levantei meio sonolento e vi Mariano e Cláudio de pé. Eu me aproximei deles e perguntei o que estava acontecendo. Cláudio mandou que eu fizesse silêncio com um gesto. Foi então que aquele grito bem alto cortou o silêncio da noite. Aquilo parecia estar distante de onde estávamos. Era grave e não parecia ser uma pessoa. Nós ouvimos por vários minutos, e seja lá o que fosse aquilo, era nítido e se movia pela mata. Eu perguntei aos dois o que poderia fazer tal som, e ambos continuaram calados. Pouco tempo depois, Mariano disse que apagaria o lampião, pois não queria que o que estivesse lá fora fosse atraído pela luz. Voltei para minha rede e fiquei deitado no escuro, enquanto os gritos continuaram por toda a madrugada, só parando próximo ao amanhecer. Ficamos sem dormir devido àquele grito, e ao amanhecer fomos trabalhar, mas todos com muito sono. Eu e Cláudio conversamos e ficamos indagando o que faria tal barulho. Mariano chamou nossa atenção e disse que a mata era assim mesmo, um local onde tem animais que fazem barulhos que não sabemos nem que espécie pode ser. E alguns desses sons são tão medonhos que, se você se deixar levar, fica sempre com medo. Ele continuou dizendo que aquilo devia ser algum pássaro ou macaco, e que não devíamos dar importância demais a esse assunto. Nós concordamos e continuamos o trabalho. No período da tarde, novamente tiramos um tempo livre e aproveitamos, brincando e nos divertindo. A essas alturas, já tínhamos feito muita farinha e estávamos até pensando em retornar para casa no dia seguinte. Naquele fim de tarde, eu colhi muitas frutas para levar para casa também, e quem sabe abrandar o coração da minha mãe, que de certeza estava furiosa comigo. Novamente, ao cair da noite, fizemos uma fogueira, e como provavelmente era a nossa última noite ali, ficamos até tarde em volta dela, comendo e conversando. Eu não sei exatamente que horas devia ser, mas imagino que fosse próximo à meia-noite. Nós estávamos gargalhando muito alto
devido às piadas sujas do Cláudio, quando novamente aqueles gritos horríveis começaram. Todos nós nos assustamos. Estava bem alto e próximo ao sítio. Mariano, muito depressa, apagou a fogueira jogando areia e nos orientou a entrar logo na casa. Ao entrarmos, ele fechou portas e janelas e apagou também o lampião, mergulhando o local na total escuridão. Os gritos persistiam e se aproximavam incessantemente. Eu estava aterrorizado, só que logo tudo ficou em silêncio, e com o passar dos minutos eu fui me acalmando. Cochichei para os meus amigos que achava que aquilo tinha ido embora. Porém, nem bem eu havia terminado de falar que aquela coisa gritou novamente, a alguns metros da casa. Ouvindo aquele som de perto, fiquei petrificado. Não conseguia mover um músculo sequer, de tanto medo. Eu podia ouvir passadas pesadas de algo grande se aproximando. Aquilo passou pelo lado da casa, e logo ouvimos sons de coisas sendo jogadas na casa de farinha. De tempos em tempos, aquilo gritava, tornando toda aquela situação ainda mais insuportável. Enquanto todo aquele barulho persistia na casa de farinha, Mariano nos disse que subíssemos na cumieira da casa, para nos proteger. Era questão de tempo, até que seja lá o que fosse aquilo, invadir aquela velha casa. Nós concordamos e fomos tateando no escuro, até encontrarmos as paredes. A escalada se mostrou bem difícil, pois não víamos praticamente nada. E graças ao auxílio de Deus, conseguimos chegar os 3 lá em cima, e ficamos mais quietos do que nunca. Para o nosso desespero, a desconfiança de Mariano se mostrou verdadeira. Aquilo começou a rodear a velha casa, rosnando e gritando. No meio da escuridão, podíamos ouvir enquanto ele farejava debaixo da porta. Ele fez isso algumas vezes, até que começou a investir sobre a mesma. As pancadas eram muito fortes, e não demorou muito para aquela velha porta ceder. Depois que a porta abriu, aquilo ficou parado alguns segundos lá fora. A única iluminação que tínhamos era a luz do luar, e foi através dela que podemos dar uma boa olhada naquela coisa. Ele estava ereto como um homem. Parecia ser muito peludo. Seus braços eram longos, chegando próximos ao chão. Ele entrou devagar na casa, que só tinham 2 cômodos: a cozinha, por onde ele estava entrando, e a sala, que era onde dormíamos. Nós escutamos ele mexendo tudo, e a cada grito que dava, eu sentia que ia desmaiar, de tanto medo. Ele ficou ali por vários minutos, e parecia estar destruindo tudo que podia, além daquele fedor insuportável que impregnava a casa assim que aquilo entrou. A coisa ficou ali por um bom tempo, até que finalmente saiu pela porta da cozinha. Nós escutávamos ele correndo ao redor da casa. E isso perdurou até o amanhecer. Os gritos foram se afastando, até que não escutamos mais, e tudo ficou em silêncio. Mas quem disse que alguém tinha coragem de descer? Quando o dia já estava bem claro, Mariano foi o primeiro a ter a coragem de descer. Ele olhou lá fora e viu que não tinha ninguém. Só então, eu e o Cláudio descemos também. A casa estava uma zona. Nossas redes e roupas rasgadas, e quase nada podia ser usado de novo. Nós saímos e a casa de farinha não estava diferente. Só que, por sorte, havíamos guardado os sacos de farinha debaixo do forno, e o bicho não viu. Colocamos as sacas de farinha nas bicicletas e saímos dali o mais rápido possível. O caminho de volta era longo, ainda mais por meio daquela mata fechada, e o medo era constante. Porém,
Felizmente, nada aconteceu e conseguimos chegar em paz. Eu me despedi dos meus amigos e fui direto para minha casa. Chegando lá, tive que escutar as reclamações da minha mãe e ouvi tudo calado, pois os acontecimentos da noite passada não saíam da minha cabeça. Depois de tudo isso, eu nunca mais retornei para aquele sítio e até evito lugares isolados. E para ser sincero, não faço a mínima ideia do que invadiu aquela casa. Eu e meus amigos conversamos inúmeras vezes sobre esse assunto, mas nunca chegamos a lugar algum. E pensando bem, talvez seja melhor assim. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe o seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.